Quem tem orgulho demais da bagagem não está pronto para viver o novo. E esse é um grande problema na aquisição de sabedoria, porque a sabedoria sempre vai trocar a sua experiência anterior. Não dá para você carregar 2, 3, 4, 5 experiências e querer usar elas. Elas precisam ser trocadas, renovadas. É igual a energia. O Brasil produz energia na hidrelétrica. Tem gente que quer estocar essa energia, não estoca. Ou você usa, ou então não usa, tanto fez, vai embora. Então a energia precisa ser trocada. Quando você vai entender na sabedoria, você pensa, se eu não trocar a energia, eu vou tomar prejuízo. Por quê? Porque não estoca, né? Não querendo criticar alguém, mas alguém queria estocar vento, outro, né? Cada um quer estocar uma coisa, e não pode. O conhecimento, por exemplo, se você não usar, parece que você está guardando nele, ele não serve para nada. Quando você começa a entender esse negócio de transbordo, o que você vai perceber? Que não usar o conhecimento agora, daqui a um ano ele não vale mais. E o mais interessante é que você ficou com ele e era para você estar 10 passos à frente, mas você amou tanto aquele conhecimento que você não abriu mão dele. Então você tem que ir trocando tanto o conhecimento como a sabedoria. Aí você cresce. Exalta e ela te exaltará. Então, exalta a sabedoria, porque ela vai te exaltar. Como que exalta a sabedoria? É como se você fosse subindo numa escada e essa escada vai te dando evidência. Olha que louco. Eu não sei se às vezes você tem um entendimento tão claro lendo a palavra. Não é o muito ler e nem o muito falar, é o muito praticar. Quando você pratica, vai te dando clareza. Parece que você está lendo um negócio que até foi escrito por você ou pelo seu pai, sua mãe, uma pessoa próxima. Você fala, mas isso aqui é um negócio que eu vivo, né? Está falando assim, ó, exaltar, e ela te exaltará. Então, vocês estão aqui presencialmente, e vocês estão aí pelo YouTube ou no Instagram, e vocês vão escrever. Vai escrever assim, ó, a sabedoria, fala assim comigo, ó, a sabedoria devolve. A sabedoria devolve. Mas devolve como? É assim, ó, faz de conta que é uma caixa. Você pega um pacote de sabedoria e usa, se subiu nele. Aí você fala, não, mas eu vou adquirir mais um, é outra caixa. Aí você vai subindo em cima de uma caixa empilhando, ou seja, a sabedoria ela é empilhável. Como ela é empilhável, você vai ficar, eu tenho que te falar, você vai ficar viciado nisso. Por que você vai viciar? Porque você vai viver algo novo e vai ser exaltado ao mesmo tempo. Mas tem um negócio que ela traz, que é inveja. Tem um negócio que ela traz, que é o tal do sucesso. Por exemplo, no Brasil ainda é crime o sucesso. Eu espero que em 1º de janeiro de 2023 a gente tire isso do Código Penal, né? Porque é crime o sucesso. Já tá escrito lá assim, ó. Acho que tem 361 artigos no Código Penal, deve ser o 362. É crime ter sucesso no país. Eu vi o Gustavo Lima sendo perseguido essa semana, ele tava falando disso. Cara, vontade de jogar a toalha, parece que é crime, mano. Tá todo mundo perseguindo ele porque o show dele custa 1 milhão e ele falou um negócio massa. Não me peça de graça a única coisa que eu tenho para vender. E o povo tá com mais raiva ainda dele. Por que eu tô te mostrando isso? Porque você pode falar, eu quero sabedoria. Aí você tem uma sabedoria musical, aí você tem uma sabedoria empresarial, e vai juntando múltiplas sabedorias. E isso vai fazendo você ter destaque. Você pode ser a pessoa mais boazinha do mundo. Vão te encher o saco. Você tem que saber disso. E todo mundo que está lá embaixo, sem estar exaltado, todo mundo fala, não estou nem aí, eu quero. Mas quando você está lá, você fala, será que compensou? Você tem que saber que tem o ônus e o bônus da sabedoria. Nunca vi uma pessoa famosa ficar ilesa com nenhuma outra. Ficou famosa, tem gente que vira e começa a falar. Por exemplo, eu vi uma mensagem agora, alguém mandou, alguém bem famoso colocou assim, o Pablo Marçal se vendeu pro PT, porque ele tá num partido que já apoiou o PT, aí começa, ele se vendeu. A primeira coisa que eu ri o PT não tem dinheiro para me comprar. Primeira coisa que eu quis responder. Mas eu falei, eu vou rebater um negócio desse, se a sabedoria mostra que eu estou sendo exaltado, então tem gente trabalhando para mim, falando um negócio desse. Enquanto tem gente usando o púlpito, tem gente usando o Instagram, então, peraí, eu vou rebater um negócio desse? Não, eu quero é que 1 milhão de pessoas façam isso. Aí quando você entende que a sabedoria te exalta, você não vai querer se defender, porque a verdade não precisa de defesa, que fique claro isso. Aí o que ela faz? Exalta-a e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Vocês percebem que aqui está falando de uma pessoa? Dá para entender ou não?
Eu falo para todo mundo. Quando você entende a sabedoria e pega todos os versículos da palavra em relação a isso, você começa a ficar assustado, porque a sabedoria que fundou a terra. A sabedoria não é um conceito. A sabedoria fala assim comigo, a sabedoria é uma pessoa. Então, exalta essa pessoa, ela te exalta. Abraça ela, ela vai te honrar. Dará à tua cabeça uma diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Não tem conceito que entregue isso para uma pessoa. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Eu não sei se você sabe, o primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe, pra você ir mais longe com saúde, né? Prosperando e com saúde, duas coisas. Como é que é honrar pai e mãe? Eu não sei se você sabe, mas o princípio é só esse: aceita eles como eles são maiores que você, dependendo do que fizeram com você. Aí você vai adquirindo sabedoria e você se livra de problemas básicos. Quem não prospera está quebrando um princípio chamado desonra. Alguém fala, não prosperou porque não estudou. Eu te garanto que a galera estudou e não prospera. Tem gente que está do lado de alguém, é só imitar o comportamento, mas não prospera porque é desonroso. Não quebre princípio. Regra você quebra e paga por isso. Então 10 de novo. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Não está aqui, mas você tem que saber disso. Os retos de coração, eles têm acesso à verdadeira sabedoria. Lembra por que tem algumas vezes a expressão verdadeira sabedoria? Porque existe a vertical e a horizontal. A horizontal é a experiência de várias pessoas, então ela não quer dizer que é reta, ela é uma sabedoria que cada um pode ter um. O cara nem precisa de estudar, mas tem muita sabedoria humana. Mas a verdadeira sabedoria é no trono. O acesso dela é pessoal. Por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Apega-te à instrução e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Tem um negócio que deixa todo mundo louco, é que tem gente que de verdade acredita que quando for para a eternidade vai conseguir levar a Bíblia com eles. Quando eu tive entendimento disso também, isso mexeu muito com o meu cérebro. Tem gente que de verdade pensa assim, não deu tempo de ler a Bíblia aqui, quando eu for para a eternidade eu vou usar ela lá e vai ser mó da hora. Não vai. Quando você chegar lá, alguém vai falar para você assim, esse livro não é desse tempo, já passou o tempo. Nesse livro fala, Apocalipse, que tem outro livro que vai ser aberto. Por que eu estou te dando essa instrução? Porque a palavra é a instrução para você governar na terra. A palavra é a instrução para você governar na terra, e vocês não estão levando isso a sério. Eu poderia, de verdade, só com esse capítulo aqui, ficar um mês falando sobre o capítulo, e vocês não degustam a palavra. Vocês gostam muito de ouvir, muito pouco de praticar, e bem pouco a mineração. Vocês são mineiros, né? Então, se vocês são mineiros, vocês precisam gostar daquilo que vocês são. Tem que minerar a palavra. Aqui tem riqueza escondida, só nesse capítulo aqui que eu estou falando. O que a gente tem que fazer? Minerar. Você sabia que tem coisas escondidas aqui nesse solo, em Minas Gerais, que nenhum cientista ainda descobriu o que é? Sabe disso, não sabe? É o que mais tem. A gente não sabe de coisas que estão escondidas debaixo do nosso solo. A gente já não sabe usar direito as que estão escondidas, imagina as que a gente nem sabe. Tem coisas que por milênios ninguém nunca ousou nem saber o que era. Por exemplo, a bauxita, que faz o alumínio. É o segundo item mais pesado da Terra, né, do volume terrestre, é 8% do volume inteiro da Terra. E passou milênios e ninguém nem sabia mexer. Eu estou te falando, daqui 1000 anos vou falar, descobrimos mais uma coisa que antes a gente achava que era só jogar fora. Por que eu estou te falando isso? Porque a Bíblia é para esse tempo, ela precisa ser minerada e você precisa usar isso. Tem gente que também escava minério e fala, eu vou guardar de recordação. Não, você tem que usar. Não entres pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus.
evitam, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Por que a sabedoria está falando assim, ó? Sai fora disso, porque nós somos produto do meio. Vocês estão no QGR, vocês estão andando ali com alguém que quer crescer, você tem uma tendência natural, você vai crescer. Eu vejo um tanto de gente assim, mas como é que você olha para uma pessoa e consegue falar isso e isso daquela? Aqui, imagina, 24 anos, toda semana, eu olhando para a cara de gente com problema, a pessoa começa a fazer assim, ó, sabe meu, eu já sei seu problema. O comportamento é igualzinho de todo mundo, até a levantada do queixo. É normal, você vai ganhando sabedoria nisso. Você cresce. Eu vou te falar. Vários políticos estão perguntando assim para mim, mas você chegou agora na política, como é que você está jogando desse tanto? A política é um jogo, vocês têm que saber. Se você quiser usar a regra de outro jogo e levar para a política, não funciona. É o negócio mais doido do mundo. Eu tenho uma pequena vantagem sobre os políticos. Lá na política as pessoas também têm cérebro. E o cérebro é igualzinho. Como eu dediquei muito tempo da minha vida em entender o cérebro, é bem mais fácil de entrar em qualquer jogo. Qual que é o jogo mais pesado? O jogo mais pesado é o cerebral. É entender o cérebro. Então eu vou dar uma tarefa para todo mundo que está assistindo. Adquire conhecimento em relação a cérebro. Isso te coloca em vantagem em qualquer lugar que você pode. Tem gente que está 10 anos jogando um jogo. Você chega agora, você chega com uma vantagem descomunal, porque cérebro todo mundo tem, em qualquer jogo vai usar isso. Tá bom? Só vocês que estão no Instagram, vocês podem ir lá pro YouTube, que eu vou fechar o Instagram. Inclusive você que está reclamando aí, você abre lá no YouTube e para de reclamar. Antigamente ninguém reclamava essa hora. Eu nunca vi ninguém reclamando essa hora na minha vida. Imagina a pessoa acordando uma hora dessa para reclamar, ela nem acorda, né? Mas já que você acordou, você tem jeito, passa para lá. Alguém está revoltado aqui falando que virou culto. É melhor o culto da sabedoria do que o seu da ignorância. Você fica o dia inteiro morrendo com essa ignorância e não está produzindo um único fruto de justiça. Mas você é amado, mas se você quiser dormir também, você é bem-vindo. Não entre pelas veredas dos ímpios. Eu vou mudar a palavra aqui para ver se encaixa com alguém. Dos reclamadores, dos murmuradores. Nem ande pelos caminhos dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal. E foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Imagina, eles precisam de tomar um remédio, fazer o mal para alguém. Essa é a geração. Eu amo quando eu fico falando uma hora, eu vejo uma única pessoa reclamando o tempo inteiro. Eu falo, mano, imagina, o cara para de produzir para ficar uma hora apertando Ctrl+V. Deixou de produzir, porque é um nível de doença que a gente como nação adquiriu, né? Chama esquerdopatia e direitopatia. Não tinha direitopatia nos últimos 10 anos no Brasil, agora ela está aguda. Não aceitamos, ou é do meu jeito ou é contra o meu jeito. Não deixa ninguém pensar agora. Isso é um problema que a gente tem também. Quando você tem sabedoria, ontem eu fui num evento, num churrasco, tinha 80 prefeitos. E aí quando alguém falou assim, isso aqui é do PT, eu olhei pro cara com a compaixão e eu abracei ele, que eu arrepiei, e meu organismo falou assim, mas você não pode abraçar um cara do PT. Eu falei, posso. Antes de ser do PT, ele é humano, e um dia ele vai reconhecer que ele não tem que mexer com isso. Aí, papo, você é contra o PT? 100%, você tem que saber disso. Porque a única coisa que eu prezo de verdade é a família, a única coisa que eles querem destruir. Então eu sou 100% contra a ideologia do cara. Mas eu olhei e senti compaixão do cara. Um outro, vários, né, tirando foto, é mó badalado ser pré-candidato a presidente. Aí um cara falou, eu quero tirar foto. Aí os outros falaram, não tira não, doutor, você é do PT. Ele falou, é mesmo, não posso tirar foto com ele. É isso que acontece. Então ali, meu corpo ficou arrepiado de dar um abraço no cara. E eu dei um abraço assim, como se fosse um amigo de 10 anos que eu nunca estou vendo. Só que tem alguém que foi alertado, um outro falou, não cara, você nem pode tirar foto com o cara. Aí o cara abaixou a cabeça. Quem que viu isso? Você viu? O cara baixou a cabeça e falou, eu não posso tirar, porque o cara... Não, cara, a gente tem que parar de ter essa doença emocional. Tem como libertar todo mundo, inclusive do PT. Porque come o pão da impiedade e bebe um vinho da violência.
Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. A vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora. Ela vai rompendo, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu não sei se você sabe, o dia perfeito chama zênite. Alguém sabe o que é zênite aqui? Zênite é quando a luz solar está assim, ó, nessa posição. Que hora que é essa posição? Meio-dia. A luz perfeita é esse horário. Deu 1 hora da tarde, a luz começou a diminuir, vai diminuindo. Então, o que é a vereda do justo? É ter a luz como topo. É exposição. É você ser visto, é você ser lembrado e ser apedrejado. Porque a hora máxima de luz, não tem como você esconder nada. Lembra dessa palavra zênite. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Você sabia que a maioria de vocês não prospera de verdade porque vocês não gostam de luz? Sabia ou não? Porque se gostasse, prosperava bem rápido. Como assim não gosta de luz? Não gosta, porque luz traz exposição. Várias pessoas que eu conheço vão ficando ricas, o desejo do coração delas é sumir. Não sumir, eu não quero ser visto, não quero que ninguém questione as coisas que eu faço. Existe uma guerra no Brasil de verdade. Se você começar a prosperar, o normal é que você não demonstre isso para ninguém. As pessoas gostam de pegar no meu pé porque eu mostro riqueza. Eu tenho que assumir uma coisa: esses caras aqui convivem bem próximo comigo, eu não mostro nada de riqueza para vocês. Nada. Se eu mostrasse, você não ia suportar assistir. Se eu mostrasse um prato de comida, agora eu sou pré-candidato, eu tenho que ter sabedoria nas palavras, né? Se eu mostrasse certas coisas, você ia falar assim, eu não suporto olhar na cara dele. Como eu sei que o meu país ainda tem muita pobreza, e não é pobreza financeira, porque nós somos um país rico, mas meu país não aceita a riqueza, ele criminaliza a riqueza. Eu mostro pequenas coisas e já incomoda até os ricos, para você ter uma noção. Eu tenho um amigo meu que é bilionário e fala assim, diminui esse tanto de helicóptero e jato nos stories. Aí eu falo, não assiste meus stories, é melhor. Engraçado é que quem reclama de mim, tem amigo meu que reclama, fala, mano, pra que isso? Eu dou carona pra eles, no jato, no helicóptero, eles falam, tem como você não me mostrar nos stories? Pode andar de boa, não vou falar nada. Mas assim, até cara que é muito endinheirado tem problema com exposição, pra você ter uma noção. A gente foi treinado para não mostrar pra ninguém. Eu vou contar pra você, por que o nosso país está desse jeito? Porque a gente tem medo de mostrar. E como a gente tem medo de mostrar, ninguém acredita. E os que mostram, desce a ripa, aí sabe o que acontece? Aí vira um mercado de querer mostrar as coisas, mas não é sobre coisas materiais, é sobre progresso. A gente tem que mostrar, tem que ter luz na nossa vida. Eu, quando vi pessoas prosperando, isso mexeu muito comigo. O que entrou no meu coração foi um desejo de prosperar. Mas como é crime prosperar, as pessoas vão te perseguir por isso. Logo, você não quer se expor. Eu estou te falando, se quiser destravar essa nação, tem que ter exposição. O caminho dos ímpios, então, é como a escuridão, nem sabem em quem tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração. Por que aqui está falando assim, guarda no íntimo do seu coração? Porque se você deixar em qualquer lugar no seu coração, alguém faz um elogio para você e arranca isso. Tem que ficar escondido, de forma blindada, onde nada que alguém falar pode tocar nisso. Alguns de vocês acham que viver uma vida na sabedoria ou no evangelho é ser alguém que é tão comportado que não erra. Eu te falo, se você não erra, você não está testando coisa nova e não está pronto para o progresso, tem que saber disso. Tem um cara chamado Davi, que ele era pior que todos nós juntos e ganhou um título, o homem segundo o coração de Deus. O que Davi tinha de fato? Ele era um cara que testava muito, mas tinha um absurdo dentro do coração dele, que depois que eu modelei, eu não abro mão de viver desse jeito. Ele errava muito, mas não errava nas mesmas coisas. Você erra, significa que está aprendendo e testando coisa nova. Se você é uma pessoa, desculpa falar isso logo antes do sol aparecer, mas se você nem peida, eu desconfio de você. Tem gente que não erra em nada, não faz nada. E eu vou te falar, a sua vida custa muito mais caro que a minha. Muito mais, porque você não erra. Você não precisa peidar igual o Nésio. O Nésio é amado, ele é folgado.
Eu já falei para ele, você tem uma cota, toda vez que você entra no carro, passou de 3 vezes, você vai sair do carro. Ele não. Cadê ele falar nisso? Deve estar peidando. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem que tropeçam. Filho meu, vocês que estão aí, escreve o código, é um drive mental. Erre muito, nunca nas mesmas coisas. Filho meu, eu já falei. Aqui. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração. Porque são vida para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pablo, você tem pensamento ruim todo dia? Todo dia. Mas aqui fica guardadinho. Pensamento ruim é como se fosse um pássaro cagando sobre a sua cabeça. O pássaro, você consegue, como ser humano, controlar a sua cabeça para ninguém, blindar a sua cabeça para nunca um pássaro cagar sobre ela? Tem como? Não. Mas tem como você impedir um pássaro de fazer um ninho sobre a sua cabeça, sim ou não? Sim. Você pode ter uma fazenda de 1 milhão de alqueires, você não consegue, nem se você tivesse um lote, no exemplo, se você tiver um lote de 500 metros quadrados, você não consegue defender um pássaro jogando uma semente de qualquer espécie que não te agrada. Você não consegue defender a semente cair no solo. Imagina, num lote você não consegue, mas numa fazenda, em uma mente que é maior que um país, em terreno, falando em terreno, o cérebro é muito mais forte que isso. Você não consegue impedir ou defender o espaço aéreo, nem do lote. Imagina da fazenda. Agora imagina de verdade seu cérebro. Vai cair semente que você não quer que seja plantada o tempo inteiro. É só assistir um filme. Vou dar um exemplo. Depois de conhecer a sabedoria também, eu protejo o meu cérebro. Se você assistir, é problema seu. Eu não gosto de assistir filme, porque eu sou produtor de filme, eu sei o que está por trás disso. Aí alguém fala, não é possível. Cara, faz o que você quiser. Eu começo a assistir o filme, eu começo a criar assim, os 12 pilares do filme e o que ele quer fazer. Quando eu descubro rapidinho o que o filme está produzindo, ele quer destruir família, quer fazer um monte de coisa, eu olho para o filme e falo, eu vou ali e já volto. Eu durmo. Nos últimos 10 filmes que eu assisti, em 9, de verdade eu durmo. E durmo em menos de 15 minutos, até descobrir o que está por trás do filme. A minha esposa já não chama mais, ela fala, eu não quero assistir filme com você. Eu falei, mas por quê? Porque você não é parceiro. Eu falei, cara que sou. Eu pego na mão dela e seguro e durmo e não solto a mão dela. Mas eu não dou conta, cara, de ver um filme, por exemplo, a maioria dos filmes de Hollywood tem uma configuração que você também não prospera. Se não tiver destruindo a família, o filme não é bem-vindo. Eu quero que você entenda que tudo é uma construção de pensamento, de drives mentais. Aí quando eu começo a assistir, eu fico olhando, eu falo assim, eu já sei que isso aqui vai acontecer aqui, porque a narrativa é essa, isso aqui é um pensamento assim, isso aqui vai destruir essa relação. Aí eu vou e durmo. Não dou conta. Eu já perco o interesse no meio do caminho. Sabe por quê? Porque se você colocar algo que é excelente dentro de você, você não se rebaixa para coisa que não faz sentido. E você vai ficar chatinho. Eu não dou conta, infelizmente. Eu não acredito que eu estou vendo mais do que um espírito reclamando nessa hora. Eu olho aqui, eu não acredito. Vocês que não gostam de mim, irmãos, pega uma caneta e escreve tudo que você não gosta. Depois você olha no espelho e repete, está falando sobre você. Faz isso, é um exercício bom. Eu já fiz também quando eu era bobo, igual você. Mas você é amado, você tem que lembrar disso. Alguém está falando, os filmes do Piorando é muito bom. É mesmo? É tudo o drive mental que está sendo instalado. Por que você tem que, de tudo que você tem que guardar? Você tem que guardar muita coisa, mas guarda o seu coração, porque é isso que ajuda a guardar qualquer outra coisa que faz sentido na sua vida. Por que aqui está falando que é a fonte da vida? Não sei se você sabe, mas sua conexão espiritual não é através do cérebro. O cérebro ele é racional em tudo. Então é igual assim uma fórmula de fazer cimento. Você vai bater um cimento para construir uma casa. Você pega brita, pega areia, cimento e um tanto de água. É racional a conta, né?
Só que quando você quer conectar com o mundo espiritual, você não fica pensando nessa receita, você já vê o todo pronto. E sem isso você não conecta com receita, você conecta com o coração. Por exemplo, se eu fosse usar a racionalidade para chegar onde eu estou agora, aqui na frente de vocês, não existe conta racional para chegar aqui. Não tem. Falando de riqueza, a conta racional levava 60 anos, baixou para 47, que aí foi baixando para 27. Um dia, eu vi uma reportagem do Bezos, Jeff Bezos, ficou milionário com 34. Eu modelo pessoas que têm mais de uma década e meia. Eu olhei uma coisa que eu fiquei assustado quando eu estava modelando Jeff Bezos, que já foi o homem mais rico do mundo, hoje é segundo. Estava escrito assim, ó, ele ficou multimilionário com 34. 24 meses depois ele ficou bilionário. Você acredita? No dia que eu modelei o Bezos, eu falei assim, eu achei que eu ia levar 100 anos para mexer com isso. Tem como? Aonde que está a energia por trás? Eu fui descobrir a energia por trás. Eu estou te falando. Se você é alguém que ama a sabedoria, é mais rápido você ver alguém que já fez. Aí você vai lá e fala, poxa, peraí. Só que em tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração. Porque quando você crescer e não guardar ele, você vai jogar ele fora e vai perder completamente o princípio que te fez chegar até lá. Fala assim comigo, de tudo que eu tenho que guardar, eu vou gastar energia de segurança para guardar meu coração. É o dispositivo que faz ler ondas, que faz ler gente. 2 madrugadas atrás, a gente foi dormir às 3 da manhã. E aí eu criei um jogo. A gente tem alguns jogos emocionais que não tem nem como eu contar isso aqui na frente de ninguém. Tem que ser um negócio bem íntimo. Aí a gente começa a entrar na cabeça de todo mundo para testar o coração de cada um. Mas eu posso revelar para vocês. Vocês querem saber só um pedaço? É tipo assim, a primeira rodada. Se for para matar alguém na sala, quem que você mata? Me explica. Aí todo mundo, não, mamãe, tem que matar. Aí você conhece o coração da pessoa. Aí acaba essa rodada, vamos subir o nível. Se for para salvar aqui 3 pessoas, quem que você salvaria a ponto de dar sua própria vida? Aí você vê o caos. Só que a pessoa, quando quer fazer onda, ela vira e fala assim, eu salvo fulano, ciclano, ciclano. Aí eu que lidera o jogo, é um jogo mental, eu olho e falo, você mentiu em relação ao fulano, por que você mentiu? Você vê uma pessoa querendo ser aceita no grupo, e aí começa a chorar, a galera começa a chorar. Só homem assim, é a choração. Aí do nada um começa a ter coragem, aí o que tem coragem vira e fala pro outro assim, eu tô com raiva de você, não sei o quê. O jogo é louco. Por que eu tô te contando isso? Porque a nossa tendência natural é ser mentiroso. A gente só quer ter paz nas relações humanas, mas ninguém quer tratar. E as coisas que eu amo tratar tá dentro do coração e a boca não consegue falar lá dentro. Só consegue falar superficialmente de forma enganosa. Por isso que a Bíblia fala que o coração é enganoso. E aí eu te falo, como é que faz para manter o coração no engano? Raiva, rancor, ódio e amargura. Anota essas 4 palavras. Raiva, rancor, ódio e amargura. Aí nessa duas madrugadas atrás, uma pessoa que estava participando falou assim, mas como que vocês dão conta de fazer isso? Mas como que você dá conta de chegar aqui e revelar isso? O coração da pessoa vai saindo, ela não dá conta de esconder. Você vai fazendo isso, a pessoa vai falando, até que chega uma hora. Até que chega uma hora, tá sentado gente aqui, aí a gente vira para a pessoa e fala assim, ó, você vai ter que virar homem. Aí o coração da pessoa não tem mais o que falar, fala, o que eu preciso fazer? Você sabia que tem gente que não cresce na vida porque não fala a verdade? Aí você falar a verdade para os outros, não, falar a verdade para ela. Esse é o problema. Ela não fala para ela. E ela é uma fraude nela mesma. Por isso que você tem que treinar a verdade. Mas vai desagradar todo mundo. A melhor coisa do mundo é desagradar os outros. Quando você desagrada os outros, você amadurece. Você tem que saber disso. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. 25. Os teus olhos olhem para frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Por que os seus olhos têm que olhar para frente? Eu amei trabalhar na Brasil Telecom quase 8 anos, mas tem um fato interessante sobre mim que vai ser escrito depois que eu morrer, alguém vai lembrar muito bem disso. Eu não olho nem para o lado quando eu passo na porta da Brasil Telecom lá em Goiás. A Carol sempre passa assim, a gente passa na porta para ir para a casa dos pais dela, e aí vai chegando na Brasil Telecom, é um sensor, eu consigo ver de longe que está chegando.
Se eu estiver assim descansando, eu não sei que coisa que é essa, eu não consigo explicar. Eu estou no jato, e eu estou chegando assim, ó, em Brasília, eu sinto, o Júlio sempre está comigo, ele vê, eu sinto que está passando em cima do loteamento nosso lá onde tem uma hidrelétrica. E assim, eu estou de jato a 700 km por hora. Aí eu sinto assim, abro a janela, olho, tá lá o loteamento. A gente está passando em cima do resort, eu falo, dá uma olhada aqui, é o negócio mais doido do mundo. Eu sinto a energia dos lugares. E eu tenho esse problema muito forte, que eu vou ficando com o meu coração aguçado, eu consigo sentir os ambientes. Se eu ficasse falando aqui de olho fechado, só a energia que vocês estão aqui presencialmente, com a vontade de aprender, eu ia estar com a mesma energia. Eu não preciso estar com o olho aberto, dá para ver que vocês estão assim, eu quero aprender. Tem uma energia saindo de dentro do coração de vocês. Eu quero governar, eu quero transbordar. Aí vários de vocês estão bloqueados, agora com o olho aberto dá para ver bastante. Que vocês querem, mas na hora que dá aquela risada, fala, mas só funciona com ele, comigo não funciona. Dá para ver isso aí. Muitas coisas você não precisa abrir o olho para ver, você pode ver com o olho fechado. É só treinar o corá, rancor, raiva, ódio e amargura. Se você carregar isso, seu coração fica completamente enganoso, igual misturar combustível. Não faça isso. 26. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Versículo 27 e último. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Por que eu falei para você que quando eu passo na frente do lugar, que eu já vivi experiências fortíssimas, nem para o lado eu olho, que eu descobri uma coisa, quem olha para o lado está girando para olhar para trás. Presta atenção nesse código. Se você é alguém que gosta de ficar olhando para o lado, você está ensaiando o retornar para aquilo que você viveu. Então eu não olho para o lado por causa disso. E eu errei essa semana. Como eu me comprometi em não falar o nome da pessoa, não vou nem falar, mas eu errei, porque eu olhei para o lado, eu realmente me senti injustiçado, e aquilo me fez olhar para o lado assim, ó, e eu olhei para o lado, eu perdi minha paz. Aí eu falei, eu vou aguentar esse tranco aqui e tal. Aí meu coração falou assim, não é sobre aguentar, é sobre você tirar o olho do alvo. Não tira o olho do alvo. Aí você vai e troca os frutos pelas pedras. Não tem como você segurar a pedra e fruto na mesma mão, não. Aí você tem que deixar o fruto e falar, bora pra guerra. O que a gente ganhou com isso? Nada. O que a gente perdeu com isso? Muita gente de coração nobre ficou chateado. Então ninguém ganhou nada. Vamos soltar isso aqui e vamos voltar a desfrutar. E aí o que acontece? Quando o provérbio está escrito há 3.000 anos, está escrito assim, ó, não declines nem para a direita nem para a esquerda. Eu sei que vocês estão pensando, o Pablo é um sacana, ele está falando de política. Então, política é organização de cidade. Aqui que está falando de política. Eu sei que quem entende outra coisa. Está falando sobre uma organização de vida. Não vire nem para a esquerda nem para a direita. Continua no foco, continua mirado no alvo. Qual que é o alvo? Quando você vê gente que vive virando para um lado, que seja para a esquerda ou para a direita, você tem que saber que é a mesma coisa. Esquerda e direita é a mesma coisa. É tirar o olho do alvo. Eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês. Esquerda e direita é um romantismo, mas é a mesma coisa. Se você perguntar para alguém que é de esquerda, ele odeia ficar olhando para a direita, mas ele faz a mesma coisa. Eu quero que você põe isso dentro da sua cabeça. Gente que olha para o lado está ensaiando olhar para trás. Ou seja, você vai continuar no passado. O que é olhar para a esquerda e para a direita? Sua condição. Só que a esquerda é a turma que você gosta e a da direita é a turma que você não gosta. Ou vice-versa, para mudar nada. O lado esquerdo no cérebro é o lado racional. O lado direito é emocional. Se você for uma pessoa que fica olhando só para o emocional, você vai ficar melindroso. Se você olhar só para o racional, você vai ser duro. Olha para você ver que coisa. Vocês querem que eu prove para vocês ou não? Eu estou arrepiado aqui. Vocês querem que eu prove ou não? Sim. Um esquerdopata, ele fica tão duro com as razões que ele quer matar as crianças. Por isso que eles defendem o aborto. Os da direita querem matar. Olha para você ver. Eles ficam tão fortes na emoção de falar não pode matar, não pode fazer aborto, que eles querem matar as pessoas que fazem aborto. Vocês entenderam o que eu falei ou não? Ontem um ator entrou lá com um boletim de ocorrência que a professora colocou. Vocês viram esse negócio? Alguém lá colocou uma foto de Jesus escrito assim, bandido bom, bandido morto. Aí um deputado federal
entrou ontem lá na Câmara e falou assim, ó, precisamos fuzilar essa professora. Fuzilar mesmo, paredão. Aí eu olho, isso não é razoável, né? Só que existe uma doença no cérebro. Qual que é a doença? Olhou para o lado e ficou demais, você gira para o passado e você odeia tanta pessoa em nome do amor. Eu sei que alguns de vocês não aceitam o que eu estou falando, não tem problema, eu estou te contando, a nossa nação está doente por causa disso. O povo no mundo, essa geração é a mais doente de todos os tempos. Alguém fala assim para mim, acredito na teoria da evolução. Quantos anos você tem? 18. Você está aprendendo lá na sua escola que a gente é fruto da evolução. Você vai falar, só faz uma pergunta lá. Fala que foi eu que pedi. Se a gente está em evolução, por que a gente é o povo mais retardado de todos os tempos? É só uma pergunta que eu quero que um professor muito estudado responda. Se a gente está de fato no processo de evolução, por que o homem não está voando uma hora dessa? Se a gente está num processo de evolução, por que a gente não está mais educado do que antes? Se a gente está num processo de evolução, porque essa não é a geração mais inteligente da história. Depois vocês vão pesquisar, vou dar uma tarefa. Essa é a primeira geração da história, desde quando o inglês inventou a terminologia QI, que é quociente intelectual, ou quociente de inteligência. É a primeira geração da história que os filhos são menos inteligentes que os pais. Alguém aqui nesse salão dá conta de responder? Alguém aí na internet? Aperta o like aí, eu sei que não quer escrever nada. Alguém sabe responder? Por que essa geração, os filhos são menos inteligentes que os pais? É a primeira geração que isso acontece. É em séculos. É a primeira. Causa de quê? Causa de alienação. O que mais? Informação tem muita, nunca teve desse tanto. Pode falar. Ó, vou te falar por quê. Excesso de mídia, eu vou contar para você o que é. Falta de relacionamento. Porque inteligência é transmitida. Olha que louco. Lá em casa meu filho já sabe, assim, eles falam, eu coloquei um alvo para eles, falei assim, ó, eu vou dar celular para vocês quando vocês tiverem 18 anos, aí eles ficam loucos. Lourenço, pai, vai demorar demais. Eu falei, ó, se a colaboradora X estiver aqui até vocês terem 14 anos, eu vou dar o celular para vocês aos 14. E eles a melhor pessoa que eles tratam lá em casa é essa pessoa. E eu, em contrapartida, chego na pessoa e falo, você tem que prosperar, você tem que produzir. Não vai ficar aqui. Ela não estará lá, certeza absoluta. Isso nunca aconteceu, nem nas empresas e nem na nossa casa. Mas qual que é o lance? Quando você coloca um negócio na mão do seu filho pequeno, eu posso parecer um cara lá de 1940, mas você trocou o relacionamento. É muito doido. Eles quase não tocam em televisão. Lá em casa tem óculos de metaverso, mas eu falo para eles, vocês não vão colocar, porque os caras que criaram isso aí, os filhos deles não usam. O Fernandinho Beiramel descobriu uma coisa. Um cara chegou em mim, ó, quero ajudar no combate às drogas. Aí eu falei, o que você entende? Ele falou assim, cara, o Fernandinho Beiramar me ligava para eu cuidar da reabilitação do filho dele. Aí eu falei, e reabilitou? Ele falou, no método do Fernandinho Beiramar funciona. Aí eu falei, o cara é o maior traficante do Brasil. O que ele mandou fazer? Mandou quebrar os braços e as pernas do filho dele. Ele falou, filho, não mexe com isso. Você sabe que a conversa é essa. Eu nem sei se isso é altamente verídico, mas o cara falou com tanta paixão ali, querendo ajudar a gente. Ele falou, olha, papai te ama, não mexe com isso. Tá bom, pai. Aí o moleque ia lá e fazia. Aí o Fernando ligou, falou, quebra as pernas dele. Você ficou impressionado, né? O maior traficante do Brasil não quer que o próprio filho use droga. E você é uma pessoa que é do reino e deixa seu filho com droga de celular na mão, que é mais pesado que qualquer outra droga. E seu filho vai ficar mais burro que você. Olha para você ver. O que eu quero que você entenda é que os criadores de algo sabem que aquilo destrói relacionamentos. Droga destrói relacionamento, o celular também. Alguém fala, o celular não faz nada sozinho. Justamente, quando você não faz algo como pai, ele não faz nada sozinho. É seu filho que afunda nesse negócio. Eu sei que eu pareço um tiozão falando, mas eu não sou bobo. Lá em casa eu chamo meus filhos todo dia para o mundo real. Então o que ficar olhando para a esquerda e para a direita? Ou ficar sempre na razão demais, ou sempre na emoção demais. Tem um negócio chamado balanceamento. Tem hora que tem que ser emocional e tem hora que tem que ser racional, mas em todo o tempo você tem que ir para o alto e para frente. Vocês entendem o que eu estou falando ou não? Qual que é o lance? Eu quero todo mundo escrevendo assim, ó, nem esquerda nem direita.
Não viva só na razão e não viva só na emoção. Existe um balanceamento. Agora volta para a política. Tem coisa boa na esquerda, tem coisa boa na direita, tem coisa ruim nos dois. Quando eu assumo um lado, eu ignoro o que aquele lado tem de ruim e exalto o que o outro tem de ruim. Eu não prospero mais. Eu vou fechar esse assunto aqui. Eu não sei explicar, tem alguma coisa errada nesse notebook, já deu 6 horas da manhã. Acredite, eu ia falar alguma coisa aqui e essa leitura era para durar 5 minutos. Acabou virando culto mesmo. O que a gente precisa não é nem razão nem emoção, a gente precisa de produção. Eu quero que você guarde isso dentro do seu coração. A pessoa tem razão demais, ela não prospera. A pessoa é muito emocional, também não prospera. Quem prospera é quem produz. Então, eu tenho razão em tudo, eu te falo. É uma pessoa insuportável. Gente que só tem razão, ela não ama gente, ela só quer estar certa. Gente emocional demais, é capacho dos outros. Emocional demais, não, eu vou fazer tudo por você, não faço nada por mim. Então você tem que fazer um negócio que chama balanceamento. Então quando você tem isso no seu coração, esse balanceamento, você vai focar para frente, você vai produzir. O que faz alguém prosperar? É alguém que tem razão ou alguém que tem emoção? Vamos lá, vocês vão responder. Quem? Não é equilíbrio. Como é que você chama? Selma, esquece essa palavra equilíbrio. Vou explicar. Nós vamos trocar porque ela tem um significado. A raiz do significado de equilíbrio significa agradar. Então é balancear. O que é balancear? Que é diferente de equilibrar. Equilíbrio é ficar tentando colocar a igualdade em tudo. Não precisa. Vou te falar. Se a nossa geração foi equilibrada, a gente vai falar assim para os bandidos: beleza, não, a gente aceita vocês do jeito que vocês são. Não, nós não aceitamos. Aí vem um balanceamento. Alguém aqui acorda de dia e quer dar um tiro em alguém? Não. Aqui todo mundo que anda comigo deve ter 10 pistolas aqui agora. Isso te dá desespero ou conforto? Conforto, né? Então eu queria que tivesse 80 aqui dentro. Porque só tem uma coisa que para um homem mau com arma na mão, outro homem bom com arma na mão. Aqui no mínimo, que eu vi acordando hoje na casa que eu estava, eu vi pistola saindo para todo lado. Todo mundo aqui anda armado. Praticamente. Por que isso? Por uma coisa muito simples. Ninguém quer usar arma, ninguém aqui nunca deu um tiro em ninguém. Na verdade, tem gente que já deu tiro em gente já. Isso é um PM. É um PM aqui que é complicado, não é assim não. Tem gente que deu. O que acontece? A gente precisa disso porque ninguém quer dar tiro em ninguém, mas se levantar um, o que é a primeira coisa que nós vamos fazer? Tem gente aqui que está só esperando. Tranquilo. O que significa isso? Se a gente estiver no equilíbrio, dona Cel, a gente vai falar: não, mostra flores. Flores dos cambal. Existe o balanceamento na hora que precisa. E uma sociedade livre e justa precisa disso. Uma repórter do SBT perguntou para mim assim: mas você é a favor de arma, sendo cristão? Só que ela não esperava que eu ia soltar em menos de 1 milissegundo uma resposta. A resposta, quem viu a resposta? Alguém viu? A resposta foi: cristão não quer matar os outros, cristão quer defender os seus. E lá no livro de Timóteo está escrito: aquele que não defende os seus é pior do que aquele que perdeu a fé. Então eu poderia levar minha família para ficar segura hoje lá para a Ucrânia, por exemplo. Lá é mais seguro que aqui. Só que não, eu tenho que ficar aqui. Então eu tenho que exercer minha liberdade. Aí eu te falo, se você for uma pessoa equilibrada, você vai cair na conversa fiada do equilíbrio. Não, é só você não ter, não tem como. Como o mal prevalece, a gente precisa de balancear isso. No governo, no governalismo, a gente não tem medo de assumir que é a gente que resolve os nossos próprios problemas. Se deixar o Estado, você já sabe. Alguém está escrevendo: Pablo, vai para o TikTok. Toque, quem prospera produz. Vocês estão aqui ainda, rapaz? Aperta o like aí. Vocês entenderam o que eu falei sobre balancear razão e emoção? Não entendeu? Então tá, você é uma pessoa 100% emocional. Alguém trabalha para você, te rouba. Se você for 100% emocional, você aceita. Tadinho. Vamos dar mais uma chance. Eu sou alguém que dou chance para todo mundo.
A pessoa que trabalha comigo e rouba, ela tem uma segunda chance, ela vai para Oi. Conhece a Oi? Oi da rua. É a segunda chance. Lá você resolve o seu problema. Pronto. Agora, quem é racional, eu vou te falar, ele é duro. Eu posso falar para você. Por que é esse negócio nem de esquerda nem de direita? Tô falando do cérebro. Eu, Pablo, nunca processei ninguém. Vocês sabem disso, não sabe? Isso significa que eu não me inclino para a esquerda. Quem mais enche o saco é gente de esquerda nisso. Gente de esquerda cerebral. Na emoção ele perdoa todo mundo e reintegra. Não, pode ficar. Eu sou diferente. Você deu treta comigo, quebrou princípio, eu vou pro alvo e você fica onde você quiser. Não vai comigo. Isso eu tenho no meu coração há mais de uma década. Você quebrou o princípio comigo, a gente não anda mais nem um passo junto. Isso é um princípio. Gente da minha própria família, quebrou princípio, eu te aceito e te amo, deixo você ir lá em casa, mas andar comigo você não anda mais não. A pessoa fala, você podia me perdoar. Aí de novo, perdoar é uma coisa e disciplina é outra. A disciplina para quem é quebrador de princípio sai à margem daquilo que eu estou fazendo. Tem gente que vira um terror e me odeia para sempre. Porque, não, mas eu quero ficar junto. Não vai ficar. Por que eu faço isso? Isso é um sistema de punição. As pessoas que andam comigo sabem, você pode errar, você pode falhar, você pode fazer o que você quiser, mas não quebra princípio. Quebrou o princípio, você vai andar com outra turma. Então, eu sou bem duro nisso. E nisso, se eu fosse da teoria de qualquer um dos dois lados, não seria capaz. Porque eu quero continuar produzindo e essa pessoa vai atrapalhar a nossa produção. Sacou? Vamos lá, vou abrir para perguntas para vocês. Escreve todo mundo assim aí no YouTube e no Instagram. Escreve assim, são quase 7.000 pessoas. Não quebre, escreva assim, quebre regras, nunca princípios. Alguém quer fazer pergunta? Pode fazer sem microfone mesmo. Vai lá. Como que você chama? Luiz. Fala, Luiz. Essa questão que você falou de não quebrar princípios, né, de deixar as pessoas não vai andar com a gente mais. Eu concordo com isso. Como tem que fazer quando essa pessoa é um filho? Então, ele tem que andar por um tempo, ele não vai andar a vida inteira, né? E isso tem que deixar claro. Se você for assim com o seu cônjuge, você vai perder sua família. Porque aqui, se fosse uma relação de trabalho, eu não sei quantos anos seu filho tem, quantos anos ele tem? Meu filho tem 20 anos. Então, eles nem têm que andar com você. O natural é que criança de 20 anos já tenha formado outro núcleo familiar e outro pelotão. Na verdade, eles têm que ir embora. Lá em casa, desde o primeiro dia, eu olho para os caras, só a Isabela, que eu ainda não fico olhando para ela desse jeito. A Isabela, alguém vai ter que tomar ela de mim. É diferente. Fora a Isabela, todo mundo eu quero que vaza. Eu estou treinando eles para isso. Então, os filhos também não têm que andar com você. Agora, é um bom momento de você falar. Se aqui fosse uma relação de trabalho, estava interrompido o nosso relacionamento. Mas como eu sou seu pai, eu vou ter que engolir isso. Você também vai ter que engolir um remédio. O remédio é, não caia mais nisso. Então, você é um treinador dele. Um pai não pode excluir um filho, mas ele tem que deixar claro o que está acontecendo. Aqui, se fosse uma relação de trabalho, eu ia te demitir. Se fosse de amizade, a gente não ia andar mais. Se fosse isso, mas como é uma relação de pai e filho, eu quero que você saiba. Se você for traíra desse jeito, lá na vida real, onde você vai ser o governante, você vai ser excluído. Se o pai for desse jeito. Esse final de semana eu estava pilotando, estava correndo no campeonato da Mercedes. Meu filho estava comendo um cachorro quente, ele não quis comer ele todo, jogou para cima. Fez assim. Eu falei, esse menino, ele estudou escola pública igual eu, o que é isso? Da onde você tirou isso? Ele, eu não quis jogar fora, eu joguei para cima e acertou a cabeça de um homem. Vocês estão rindo aí, eu não sei porquê. Aí eu chamei, o senhor ficou lá, e aí a gente ficou quieto na mesa, eu olhei para ele, aí a gente podia passar ileso. Aí ele arregalou o olho. Senhor, faz favor, você pode vir aqui? Aí ele, não! Espera só um pouquinho. Vem cá, senhor. Caiu um negócio na sua cabeça? Esse rapaz aqui quer conversar com você. Aí ele olhou para o senhor, me perdoa. Ele, por quê? Eu que joguei esse negócio na sua cabeça. Aí ele, não tem problema não. Eu falei, tem problema sim, senhor. Aqui não estamos formando delinquentes. Aí meu outro filho ficou olhando, e ficou todo mundo de volta assim. Aqui nós não estamos formando delinquente. Pede perdão, filho. Perdão. Agora, filho, pega tudo. Aí ele foi lá, pegou assim, até a palhazinha, uns trenzinhos, jogou no lixo. Eu falei, agora você vai limpar a mesa. Mas isso é muito pesado. Eu falei, para quem quebra princípio, amigo,
É pesado mesmo. Aí deu um vento, voou assim um monte de guardanapo. Aí ele falou, vou ter que pegar também? Eu falei, não precisava nem te falar, né? Esse é o problema de quem inventa moda, vai ter que pagar por isso. E foi um dos melhores momentos que a gente teve de pai e de filho, vai ficar para a história. Um monte de abraço, de beijo não fica marcado na história, mas correção fica. Então você tem que ser pontual na correção. Aí depois que ele fez tudo, eu pus ele no colo e falei, e aí, como é que foi a experiência de tacar comida na cabeça dos outros? Eu falei, filho, isso aí é um nível de delinquência quando a gente faz isso. A gente vive numa sociedade, a gente tem que respeitar as pessoas. Eu odiei ver isso. Não, papai, me perdoa. Aí ele começou a chorar, eu falei, não precisa chorar. Ele falou assim, mas eu não dou conta. Eu falei, então chora. Mas é assim que a gente tem que ser como treinador, entende? Pontual. Foi muito forte. A primeira coisa como pai idiota que passa no meu coração é, não expõe não, guarda seu filho. Eu guardei muito mais do que qualquer pai que tenta defender o filho. Ali eu fui pontual, eu falei assim, ó, isso aí a gente não vai aceitar, nossa família não é de gente vagabunda. Você vai corrigir. Uma outra vez, eu liguei pro segurança nosso, falei, você tá indo embora para casa? Eu tô, traz os meus filhos aqui no kart, e o kart deles está aqui disponível e tal. Aí meu filho foi, e ele falou assim pro segurança, tem como você me parar na esquina? Aí o segurança falou, por quê? Meu filho tem 8 anos e o outro 6. É porque a gente não quer chegar com esse carro lá na porta e tal. E falou de jeito. O segurança ficou magoado. Aí no outro dia o segurança parou e falou assim para mim, olha, eu estou muito chateado. Lá em casa a gente para os colaboradores para saber se eles estão bem, né? E eles abrem um jogo. Aí esse segurança falou, é um antigo segurança que a gente tinha. Ele falou assim, eu estou chateado. Eu falei, por que você está chateado? Ele falou, porque o seu filho falou isso. Meu carro é arrumadinho, não sei o que, TTT, não tem problema nenhum. Eu falei, pode deixar comigo, obrigado por você avisar. Chamei meu filho. Filho, você falou isso? Falei. E ele fez um tom de, não tem problema nenhum aí. Tipo, eu sou verdadeiro, né? Eu falei, vou te dar 2 opções. Ou você pede perdão, porque o primeiro carro do papai era inferior ao do segurança. E eu nunca desvalorizei ninguém. Só que parece que você nasceu numa outra era. E eu quero que você valorize o que as pessoas têm. Então você vai pedir perdão para ele. Mas eu te dou uma opção. Aí ele fez assim, não vou pedir não. Eu falei, então não tem problema, você vai lavar o carro dele. O que você tem que fazer na criação de filho? Dê opções, mas 2 opções ruins. Deixa ele escolher a que ele quiser. E aí ele falou assim, não, mas como é que é? Eu vou ter que lavar direitinho. Eu falei assim, até do lado de baixo, você vai ter que dar um grau no carro dele. Aí ele falou, acho que eu prefiro pedir perdão. Aí ele chegou lá, ô fulano, me perdoa. E é muito interessante que o segurança, quando ouviu isso, tô falando segurança para não expor o nome, ele virou e falou assim, não tem nada não, neném, né? Tem, você achou ruim. E feliz é o pai que descobre o que o seu filho está fazendo todo dia. Feliz é a mãe que corrige pontualmente. Aquilo não vai virar um delinquente nessa geração. Fala. Opa, você falou uma vez sobre regras e princípios, que as regras foram criadas porque os princípios foram quebrados. Sim. Muitas pessoas não ouviram isso aí. Você pode dizer isso? A regra e princípio. Princípio é filho do hábito e regra é filho da regra. A regra é filha da disciplina. Então, antes das duas, tem o princípio e a regra. Tem o hábito e a disciplina. Eles estão interligados. Princípio foi criado até o 7º dia. Do 8º dia para frente, não existe princípios mais, existe regras. Princípio foi criado por Deus, regra foi criado por homem. Aonde que a gente cria a necessidade de ter uma sociedade com muita regra? É uma sociedade que quebra muito princípio. Vou te mostrar o que é uma sociedade que tem princípios claros e uma sociedade que não tem. Eu vou falar isso até resolver esse problema nesse país. A construção de um país não pode ser do tamanho da nossa. A nossa é cheinha de regra. Nem os ministros do STF conseguem entender a Constituição Federal. Vocês têm que saber disso. Eu sou jurista por formação e entendo ela um pouco. Eu não conheço alguém que fala assim, eu conheço ela de cabo a rabo. Não conheço. Não tem. Tem gente que já escreveu de cabo a rabo, mas não consegue entender ela não, porque ela tem 498 páginas. O livro de princípio tem que ser pequeno, o livro de regra sempre vai ser grande. Tem um livro que eu escrevi que chama Sai do Caixão, alguém já leu? Esse é um livro que eu recomendo que você leia uma vez por ano até você morrer.
Porque é um livro que tem 26 princípios. E eu vou te falar, princípio é o que Deus instituiu. Posso te falar lá nos 10 mandamentos. Tem gente que acha que os 10 mandamentos, por exemplo, é princípio. Não é, é regra. Lá está escrito assim, não matarás. Não matarás é uma regra de quem quebrou um princípio chamado vida. Não adulterarás, não é princípio. Ali é uma regra de quem quebrou um princípio chamado aliança. Então eu te mostro tudo. Se a pessoa fala, isso aqui, eu falo assim, é regra sua, eu não vou obedecer. Regra é quebrável e você paga uma multa. Qualquer lugar que você tiver no mundo, tiver uma regra, você paga uma multa. Por exemplo, não inventa, por exemplo, de ir para a Tailândia levando cocaína, que lá não quebra a multa. Lá é pena de morte. Só que é uma regra daquela sociedade porque gente não andou por princípio. Lembra disso? Então, às vezes, a multa é tão dura que não compensa quebrar a regra em algum lugar. As relações humanas, só de serem estabelecidas, é criada automaticamente uma regra. Por isso que eu falo, eu não gosto de decorar regra de lugar nenhum, porque quem anda, por exemplo, no amor, não tem regra. Bem, vocês todos estão sabendo aí, que eu gravei um vídeo pedindo perdão a uma pessoa. A pessoa gravou um vídeo falando o jeito que tem que pedir perdão. Isso é uma regra dela. Já está resolvido e acabou. Não é verdadeiro o perdão. Aonde que mede isso? Que balança é essa que alguém mede isso? O intento do coração é só Deus que mede. Então como que você vai... Quem quer pedir perdão faz assim, assim, assim. Não está escrito no livro, então a regra é sua. Você se submete à sua regra ou quem acredita em você, e só isso. Ficou claro ou não? Não, então, ele está certo. Nisso que você está falando, ele falou, ó, não desista do que você está fazendo, porque vai ficar comprovado que Deus não falou com você. Até nisso ele tem sabedoria. Na verdade, Deus chamou todo mundo que é de bem para assumir o trono do Brasil. Eu tenho certeza que Deus só não chamou uma única pessoa, só o Lula, o resto tudo foi chamado. Eu estou falando sério. Então isso não me dá pressão. Eu só sei que covardes não se levantam. Isso eu sei. Mas eu sei que todo mundo de bem foi chamado. Só que a primeira barreira não é o voto. Vocês têm que saber disso. É o partido político que não deixa as pessoas nem saírem. Vocês têm que ver o grau de ciúme que é esse negócio. O grau de articulação. De gente querendo... Eu tenho que deixar um negócio claro para vocês. Vocês querem saber ou não? Tem gente tentando me negociar. Não é para mim não, porque eu sou inegociável com isso. Eu estou pelo princípio. Mas tem gente já formando centenas de milhões de reais para comprar minha cabeça. Porque sabe que eu vou ser o próximo presidente do Brasil. A galera já sabe, é assim, você é nítido. Você vê a pessoa falando, o coração pegando fogo, o preparo. Eu adoro quando alguém fala assim, você não tem preparo. Me põe na frente de quem é preparado então. Não, a entrevista eu ainda estou aprendendo, você acredita? Não, deixa eu te falar. E você sabe o que acontece no final da entrevista que você não vê? A cada 10 entrevistadores, 9 falam assim, eu vou votar em você. Todos. O que não fala é porque está vendido. Fala. Paulo, nós sabemos que no Brasil tem muitos princípios constitucionais que superam as leis constitucionais. Sim. Como harmonizar um país em que as pessoas, e principalmente os poderes, usam muitos princípios constitucionais para interpretar a Constituição brasileira? É o seguinte, como ela é grande demais, é para inventar a moda que for. Por que o STF, por exemplo, tem 11 pessoas lá dentro e o número é ímpar? Justamente porque nem eles concordam entre si. Então, por que tem um numeral ímpar? É justamente para não falar assim, ó, isso tem que ser seguido. O princípio não tem que ter uma regra de interpretação. A hermenêutica é justamente isso. Eu vou pegar de acordo com a minha ideologia. Por exemplo, vocês sabem que ano que vem o presidente da República coloca 2 novos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Sabe ou não? Eu faço um compromisso com vocês como nação. Eu vou pôr essas 2 pessoas. Se for de esquerda, não quero nem ver o nome dela. Se ela for de direita, também não quero ver. Eu não quero ninguém com ideologia. Eu quero gente com lógica. Lógica do Brasil é liberdade e produtividade. Você quer saber disso? Gente ideológica trava o país.
Gente que fica, eu sou de direita, eu sou de esquerda, enche o saco. Nós precisamos de gente que é lógica e não ideológica, lembra disso. Se você quiser se posicionar politicamente, é uma recomendação que eu te dou. E espero que você se posicione como nação, não é por causa de mim não, porque a nação precisa de vocês. Os que andam por princípio são os mais frágeis, eles não se posicionam. Os das regras enchem o saco. Não se posicione por causa de ideologia, mas por causa de lógica. Nossa lógica como Brasil é produzir e dar liberdade para as pessoas. Então assim, interpretação é uma coisa que depende do que você carrega como drive, entendeu? A mesma lei pode ser interpretada por 10 pessoas diferentes, falando 10 versões diferentes. Depende do drive que tem dentro dela, não é o que está escrito. Posso pegar biblicamente isso. Tem gente que deixa de ler uma palavra e distorce a cabeça de milhões de pessoas. Tem gente que fala assim, ó, o dinheiro é a raiz de todos os males. E está dentro da sua cabeça, instalado isso. Foi o drive de quem falou. Alguém que não tem riqueza, não entende que Deus é rico e que seu povo também pode governar e exercer riqueza na terra. Ele pega, esquece uma palavra. Está escrito assim, ó, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas você fala a verdade, um monte de gente está escrito dentro da cabeça dela. O dinheiro é a raiz de todos os males. Não está escrito isso. Está escrito o amor ao dinheiro. O que significa o amor ao dinheiro? Significa o amor a coisas. Ninguém ama papel. Você acha que alguém ama papel? Fica esfregando papel assim? O amor é aquilo que o dinheiro consegue comprar. E o dinheiro não compra respeito. Você sabe disso. Quando você vai numa reunião onde você tem posse, todo mundo respeita a sua posse, não respeita você não. Então você não compra isso, porque se você perder isso, você não tinha o respeito, você tem que saber disso. Tem lugares que eu vou, que pessoas, mesas que eu sento, que pessoas são de 3 gerações de gente rica, de 4 gerações de gente rica. Eu não sei se vocês sabem, eles me desprezam. Porque eles olham para mim e falam, você é um cara pobre. Sabe o que é o mais engraçado? Eu sento numa mesa onde tem 10 famílias de 4 ou 5 gerações da riqueza. Eu tenho que falar isso para você, porque você tem que ouvir da minha boca. Eu sento na mesa com 10 famílias, e as 10 famílias são de 4 ou 5 gerações da riqueza. Eu tenho 10 vezes mais riqueza que os 10 juntos, mas eu sou pobre para eles. Você acredita nisso ou não? É por causa da cabeça deles. Eles falam, você é emergente, você é isso. Eu falo, mas o que muda? Eu prefiro, eles chamam a gente de novo rico. Aí eu tive que criar um drive mental para isso. Eu prefiro ser um novo rico do que um novo pobre. Quem é pobre no Brasil não é novo pobre, é pobre antigo, esse é lascadão. Mas o rico que é bobo, ele perde a riqueza, porque aqui nessa nação tem a maior inversão social do mundo. Vocês sabem o que é inversão social? Aqui é a nação onde mais gente fica rica e mais gente fica pobre ao mesmo tempo. Inversão social significa falta de drive de empreendedorismo, falta de drive da própria riqueza, de transbordo e de governança. É por isso que a nossa nação fica o tempo inteiro trocando de lugar. Um monte de gente fica rico, um monte de gente fica pobre, um monte de gente fica rica. Não é as mesmas não, é trocando. Então, eu para me curar, para sentar na mesa com esses caras, que tem menos grana que eu, mas fala que eu sou pobre e ele é rico, eu prefiro sim ser chamado pro resto da minha vida. E não tem como perder esse título no meio da nobreza. Olha para você ver que absurdo. Eu posso me tornar o homem mais rico do mundo nessa geração, mas eu nunca vou me enxergar como rico, porque eu não sou de uma família rica. Olha que loucura. O cara tem menos grana, menos potencial, menos perenidade de crescimento, menos tudo. Mas o fato dele vir de uma família, ele olha para você diferente. É por isso que a gente não prospera. Porque quem vem de uma família que é rica e não aceita a ascensão do outro, o que ele faz? Ele te enxerga como pobre. Eles proíbem também as pessoas de ficarem ricas, para você ver que loucura. Isso é emocional, é terrível. Fala. Antônio Rios de Lagoa Santa. Você fala muito em modelagem, certo? Sim. Eu gostaria de saber sobre a Constituição americana. Ela é a Constituição mais pautada em princípios, por causa dos puritanos. O que você me diz? Se eu te falar ela é a mais, eu pelo menos tinha que dar uma olhada nas outras. Então eu não consigo te responder se ela é a mais. Mas ela é uma Constituição que faz o país ser o país mais próspero de todos, né? Hoje, essa resposta eu posso te dar, mas se ela é a melhor, eu não posso falar. Eu não conheço as outras. A história dos puritanos, você deve conhecer bem o início. O início dos Estados Unidos é muito bom, só que o fim dele vai ser terrível, igual o de Salomão. Isso eu ouvi em 2000, num evento que eu fui de conferência profética, onde um americano chorando, falando para vários pastores: eis que escondi grandes riquezas sobre essa nação.
E ele teve uma visão de um Brasil escrito no céu, de fogo, uma espada cortou o B e virou um E. E ele falou: eu escondi Israel dentro dessa nação. E foi caindo cada letra, o I, o S, o R, A. Eu estava presente lá. E o Brasil era pobre, Pablo. Em 2000 era pobre. Sim. Hoje é fácil falar do país da nação. Naquela época não tinha pré-sal, não tinha nióbio. E Deus foi descobrindo. E naquele dia estava presente os pastores das grandes igrejas do estado, pastor Márcio Valadão, de Manaus, Terreno Terra Nova, Valnice e várias outras. Falou: vocês estão preparados? Reuni todos eles assim. Deixa eu só fazer um negócio. Eu vou encerrar a live aqui e vou conversar com vocês então aqui. A gente fala essas doideiras, porque por causa de política esse povo vai ficar mexendo o saco nesses assuntos aí, tá? Vamos fazer um boot? Vamos ficar de pé aí, todo mundo? Vamos fazer o boot. Você que tá aí assistindo, respira bem fundo e vamos destravar. Eu ia falar da arma mais perigosa, mas a gente fala amanhã. Escreve todo mundo assim, ó: é a hora do governalismo. Ó, governalismo não é eu que criei não, moço. Eu não acordei um dia e falei: eu vou escrever uma palavra. Foi no meio da live, 4h59 da manhã. Na hora que vi essa palavra, eu pesquisei e falei: nossa, ninguém fala disso. Aí eu falei: eu quero entender o que significa. Governalismo, ele é um negócio muito doido. E não existe você não cuidar da sua vida. Sua vida é muito importante para você deixar alguém cuidar dela para você. Então, nesse boot, eu quero que você foque em não ficar do lado dos racionais e nem dos emocionais, mas daqueles que prosperam. Você dá conta ou não? Sim. Então fecha os olhos aí. Vamos fazer em pé aí, ó. Tem gente que tá deitado. Levanta aí. Fala assim comigo: eu governo a minha vida. Eu governo a minha vida. Então tá bom. Fecha os olhos, respira bem fundo 3 vezes. Segurança não faz boot não, hein? A ti rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade. Eu acesso a sua misericórdia que não tem fim. Senhor, nos tira, ó Deus, de sermos cachorros que correm atrás do rabo. Não interessa a direção, se é para a esquerda ou para a direita. Nós queremos focar no alvo. Sussurra assim, ó: eu não tiro os meus olhos do alvo. Nem obstáculo, nem direção. Tira os meus olhos do alvo. O seu coração agora, ele começa a ser higienizado. Ele precisa disso todos os dias. As pessoas podem chamar você do que quiser, mas Deus chama você de alguém forte e corajoso, e Ele te fala que você é amado. E o seu coração não pode ficar contaminado. Todo dia é dia de lavar seu coração. Começa a ver você agora num tanque de lavar roupa, com a escova, lavando seu coração. Tá doendo. E dói lavar o coração, por isso que você tem que guardar ele. Lavar o coração não é igual pegar água e jogar nas costas, não. Tem que escovar. Porque você ficou chateado com alguém, você precisa escovar esse coração. Precisa de higienizar ele. Ai, dói demais. Vai doer todas as vezes que você não respeitar ele. Por isso que você tem que deixar ele blindado dentro de um carro forte. E lá dentro tem um cofre. Dentro desse cofre tem outro cofre. Seu coração tem que ser realmente guardado. Porque enquanto você não entender a função dele, você vai ter que escovar ele com aquela escova mesmo de escovar a calça. Aquela escova que dói. Então é tempo de você lavar seu coração e diminuir a quantidade de vezes que você lava e deixar ele guardado. Não dá abertura dele para as pessoas. Deixa o amor de Deus transbordar aí, mas não deixe seu coração ser afetado por absolutamente nada. Porque quando acontecer, você vai ter que tirar ele para o lado de fora e lavar. Começa a mentalizar agora. Você avançando, e pessoas que andam em círculos, ou para a esquerda ou para a direita. Essas pessoas estão vendo você avançar e elas estão espantadas.
O primeiro comportamento delas, veja isso que vai acontecer. O primeiro comportamento delas é não entender por que você parou de andar em círculos. Eu vou te falar, as pessoas andam em círculos desde a saída do Egito. Quando você não sabe a direção e você quer murmurar, e você quer viver uma vida racional ou uma vida só emocional, você vai andar em círculos. É hora de você balancear a sua vida e começar a progredir. Começa a ver pessoas que estavam andando em círculos, qualquer lado. Elas começam a te atacar, depois vê que você não voltou a andar em círculos, e elas começam a andar atrás de você e falam, me espera. E aí você manda um recado para elas, corre. Eu estou na direção de prosperar e eu não vou parar por nada. E por você prosperar, eu quero te agradecer. Pessoas estão prosperando porque elas veem em você alguém que não tinha capacidade de prosperar, e como você está prosperando, isso destrava eles. Agora você estava andando, você começa a andar mais rápido, e você que estava andando mais rápido começa a correr, e é muito interessante. Você começa a conectar com gente que já está na corrida, pessoas que você jamais se conectaria, mas no meio do percurso você acaba de ver essas pessoas, e sua vida começa a mudar a frequência, e você vira uma pessoa de destaque na sociedade. Alguns de vocês serão pessoas reconhecidas no mundo inteiro. Existem pessoas lá na Ásia que vão ler livros de vocês. Solta esse livro. Para de ficar andando em círculo como se você não fosse capaz de fazer isso. Para de ficar andando em círculos como se você não pudesse fazer isso. Para de andar em círculos justificando que da onde você veio ninguém deu conta de fazer. Para de andar em círculos pensando que é sobre a sua capacidade. Nunca foi sobre a sua capacidade, é sobre o transbordo. Para de andar em círculo com essa procrastinação. Expulsa esse cão de dentro da sua casa. Para de ficar andando em círculos tentando ajudar quem não quer ser ajudado. Para de andar em círculos dando justificativa para todo mundo. Para de andar em círculos dando desculpa de dia, de tarde, de noite. Para de andar em círculos. É hora de você parar na posição que você está e reajustar a rota. Sussurra assim, ó, eu não vou andar em círculos. Nem para a esquerda, nem para a direita. Mas eu vou insistir. Eu vou persistir. Eu vou romper progressivamente para o alvo. Fala assim, a minha vida é empenhada a prosperar. A prosperar meus filhos, a minha casa, os meus amigos e todos aqueles que querem prosperar. Fala assim, eu faço parte do destravar da nação. Abre o sorriso. Esfrega as mãos assim, ó. Você sabia que uma pessoa, quando ela decide produzir, ela afeta uma nação inteira, né? Você pode pegar pessoas que começaram a produzir na nação. Tem gente aí que emprega 50 mil pessoas. Eu tenho amigos que eram engraxados e empregam 50 mil pessoas. Ele está na lista dos homens mais ricos do país e do mundo. Aí você fala, quer dizer que quem engraxava não era produtor? Sim, produzia para uma pessoa. Esse cara produz para milhões hoje. É muito louco quando você acorda para produzir. A gente tem uma geração de gente realmente que está querendo ser chamada de inútil. O seu sonho todos os dias, eu tenho um sonho. Eu não sei se vocês sabem, uma particularidade minha. Eu não fico sonhando dormindo. A minha vida é um sonho. Um sonho com muita gente, porque para mim é realidade. É um trem muito doido. Tem hora que eu me pego e falo, o que eu estou fazendo nessa cena aqui? Eu nunca sonhei em viver nada disso. Eu nunca sonhei em ser presidente de república nenhuma. Pelo contrário, eu ainda estou clamando a Deus para levantar outra. Eu sei que parece ingratidão e tudo, mas eu não sou bobo. Eu estou pedindo, Senhor, se achar aí, pode levantar, que eu vou ajudar essa pessoa. Não adianta. Eu nunca dei conta de sonhar a vida que eu tenho. E eu fico parecendo que estou dentro de um cenário de filme o tempo inteiro. Pode aparecer o dinheiro que for, eu não perca a simplicidade no coração. Você vai perceber isso. Quando você crescer, você vai olhar e falar assim, ó, eu estou num cenário de filme, porque eu não mereço estar aqui dentro. Merecer é do esforço do seu braço. Quando é favor de Deus, você nunca vai entender o porquê aconteceu. Eu vou te dar um código. Se é o favor de Deus, não cabe explicação. Eu tento explicar para o mundo, não, aconteceu isso aqui, mas eu falo, mas não tem como.
Então, o não tem como significa é a favor dele. Não tem como José do Egito sair da prisão num dia e virar governador no outro dia. Não tem como. Moisés, que é um assassino, ir lá voltar e libertar 3 milhões de pessoas. Não tem como fazer isso. Não tem como Noé, que construiu a arca, alguém que nunca construiu um barco, construiu um navio do tamanho de 2 estádios de futebol. Não tem como. Não tem como um cara com a instrução de Paulo depois virar o maior pregador da história do Evangelho, porque ele era um assassino de cristãos. Não tem como. É isso que eu gosto. Das coisas que não tem como. As que não tem como, as que faz mais sentido para mim. São as histórias que realmente tocam gerações. As que não tem como fazer. Ontem, com alguns prefeitos, você olha na cara da pessoa, a pessoa olha para você assim: sai daí, o que você está fazendo, né? Mas poucos colocaram a mão assim no ombro e falaram assim, ó: cara, acredita, me xingaram tudo quando eu fiz isso na minha cidade. Eu tinha 0 não sei o que % na pesquisa. Eu ganhei no primeiro turno, o cara falou. Aí o outro falou: eu ganhei no segundo. Acredita, ouvir esses caras mexeu muito comigo. Sabe por quê? Porque eu não dependo da fala deles, mas ouvir de gente que é capaz é muito mais massa. Então eu quero que você, no dia de hoje, cuidadosamente, vá cuidar da sua vida. Fica tranquilo, nem o Lula, nem o Bolsonaro, nem o Pablo Marçal pode mudar a sua vida. Não pode. Eu recebo mensagem toda hora. Não tem uma única hora do meu dia, dormindo ou acordado, que alguém não escreva para mim assim, ó: você mudou a minha vida. Cá entre nós, isso não é verdade. Faísca não é a explosão. A faísca precisa de achar pólvora. Tem gente que me ouve e não faz nada, e os que fazem não é culpa minha, é mérito de quem fez. O que eu preciso que vocês entendam é que a gente não transforma as pessoas, a gente transforma a nossa própria vida. E por transformar a nossa vida, a gente vira faísca para os outros. Mas tem gente que ouve há 4 anos, 5 anos, e a pessoa fala: eu gosto tanto das palavras do padre Marçal. Mas gostar de algo e não praticar não vai fazer diferença. É o que eu quero pedir para vocês, tá? Vocês tenham clareza. Eu convidei vocês pessoalmente aqui, nessa empreitada de acordar às 4 para estar aqui. Ó, vocês que estão aqui na internet, ó, a gente está aqui, ó, no salão. Vou mostrar no notebook aqui agora. O que acontece? Todo lugar que eu piso, alguém fala assim, ó: eu não te conheço, mas um amigo meu adora você. Outra coisa que eu ouço demais de homens falando pra mim assim, ó: eu não te conhecia, mas a minha esposa te conhece. Ou seja, alguém que é sensível atende mais rápido, né? Às vezes o cara não conhece um amigo dele que é sensível. Deixa eu te falar, sei que vai ser essa pessoa, a gente precisa que você se levante. Eu quero falar uma coisa para vocês que estão aqui, que são do QGR. Por tudo que é mais sagrado, não fiz QGR por causa de política. Não fiz. Porque se fosse para fazer de política, eu soubesse o que está acontecendo, eu tinha feito há 3 anos atrás, quando meu coração falava faz, e eu fui desobediente. Tem um tanto de coisa que eu não obedeci que está me dando um problema hoje. Muitas coisas. Tem 3 anos que eu sinto no meu coração que eu tenho que comprar vários programas de televisão para estar falando já há tempos, e eu não obedeci. Não, mas é muitas vezes que aconteceu isso. Então, o que eu quero pedir para vocês? Potencialize esse QGR, com político ou sem política, amiga. Esse negócio ninguém nunca mais vai controlar. É incontrolável. Coloca nas pessoas o amor por cuidar de gente. Porque eu vou te falar, com política ou sem política, você já está fazendo política. Você está reorganizando a nação. Eu recebo toda hora assim, ó: o fulano estava divorciando, o fulano estava assim, está voltando, as famílias sendo restauradas. É isso que me interessa. Não é sentar numa cadeira onde todo mundo vai te dar chicotada. Mas se você na sua casa, você continuar fazendo isso, amigo, essa nação vai ser restaurada. Não tem como segurar esse movimento, entendeu? Então eu chamei vocês aqui de Minas Gerais pessoalmente para falar isso, olhando nos olhos de vocês. Eu não mando no QGR. QGR é sem controle. E assim como eu invisto de lá, eu sei que você investe abrindo sua casa, comprando lanche e está envolvido nisso. Não tem como você ficar sem o retorno, lembra disso. Investe a sua energia nessas pessoas, tá? Vocês que estão aí,
Alguém me chamou de Daciolo. Eu até queria os votos do Daciolo, mas ele está apoiando o PDT, felizmente. Se alguém puder, vocês que me chamam de Daciolo, vai lá no Instagram do Daciolo e fala, apoia o Marçal. Alguém escreveu, você quer ficar mais rico, seu idólatra. Olha, que pena eu tenho se a prosperidade é infinita. Que eu tenho com isso? Que pena você pode colocar sobre mim se a prosperidade, a riqueza é infinita e Deus é infinito. Mas se fosse te agradar ficar mais pobre um pouquinho para te agradar, eu não te agradaria. Você vai ter que se curar disso aí, tá? Deixa eu responder mais uns dois brasileiros revoltados aqui com a própria vida. Deixa eu ver. Oi. Militar, deixa eu fechar essa live aqui. Gente, eu vou encerrar aqui, viu? Cuida da vida de vocês aí. Comenta na última postagem. Um dia eu vou parar de pedir isso. Em nome de... Tchau, gente. Tamo junto até depois do fim. Tira o print aí. Bora.